Olá pessoal, no vídeo de hoje, vamos falar sobre como podemos lidar com o desrespeito de uma maneira mais sábia, seguindo os ensinamentos da filosofia estoica. O desrespeito está presente em várias situações do nosso dia a dia, seja no trabalho, nas redes sociais ou nas interações pessoais. E muitas vezes, a forma como reagimos acaba piorando a situação. Então, hoje vamos explorar 10 erros comuns que cometemos ao lidar com o desrespeito e, mais importante, como a filosofia estoica nos ensina a agir de forma mais equilibrada. E se você está em busca de sabedoria para viver uma vida mais tranquila, com mais clareza e controle emocional, inscreva-se no canal agora. Aqui, você encontrará ensinamentos estoicos que vão transformar sua maneira de pensar e agir, ajudando a enfrentar os desafios da vida com mais serenidade e foco. Não perca essa oportunidade de evoluir constantemente. Clique em inscrever-se e comece sua jornada agora mesmo. Erro 1. Responder com raiva ou impulsividade. Muitas vezes, quando alguém nos desrespeita, nossa primeira reação é de raiva. Nos sentimos injustiçados e acabamos respondendo impulsivamente, o que pode intensificar o conflito. Epicteto, um dos grandes nomes do estoicismo, nos ensina que a raiva é um veneno emocional que só nos prejudica. Ele diz que não são as coisas que nos acontecem que nos perturbam, mas nossa reação a elas. A solução aqui é parar, respirar e não reagir imediatamente. Em vez de responder com raiva e deixar a negatividade das emoções te abalar internamente, seja um observador dos seus próprios pensamentos e sentimentos. Assim você ganha a oportunidade de tomar as rédeas de como agir ao desrespeito de forma mais consciente e menos impulsiva. Erro 2. Levar o desrespeito para o lado pessoal. Outro erro comum é levar o desrespeito como uma ofensa pessoal. Quando alguém nos desrespeita, automaticamente pensamos que é uma crítica ao nosso caráter, ao nosso valor. Sêneca diz que nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. O desrespeito diz mais sobre quem nos ofende do que sobre nós mesmos. A lição estoica aqui é aprender a distinguir a ofensa da nossa autoestima. Não internalize o desrespeito, pois você é o guardião dos seus próprios valores. Você é quem guarda as chaves do seu bem mais precioso, o seu caráter. Mantenha a sua paz interior, visto que a obra é definida pelo artista e não pela plateia. Seja o artista e o dono de sua própria obra. Erro 3. Buscar vingança ou revanche. Quando somos desrespeitados, é tentador buscar vingança ou se vingar de alguma forma, seja direta ou indiretamente. Marco Aurélio nos ensina que não podemos nos permitir a luxúria da vingança. A vingança é o círculo vicioso, perpétuo da dor. E os estoicos nos incentivam a focar no que podemos controlar, nossa própria atitude. Em vez de buscar vingança, podemos optar pela indiferença ao desrespeito, o que justamente quebra este círculo vicioso, não deixando que ele altere nossa tranquilidade. Erro 4. Ignorar a situação e engolir o desrespeito. Algumas pessoas tentam ignorar o desrespeito, simplesmente engolindo a situação e não reagindo. Isso pode ser uma forma de evitar o confronto, mas muitas vezes nos faz sentir frustrados ou humilhados por não termos defendido nosso ponto de vista. A filosofia estoica nos ensina que podemos ser assertivos sem ser agressivos. Se alguém te desrespeita, você tem o direito de estabelecer limites de forma calma e firme, sem cair na agressividade. Aliás, o direito do outro termina quando começa o seu. A ideia aqui é restabelecer a ordem das coisas, aplicar o justo a quem foi injusto. Como diz Epicteto, não se deixe levar pelo desejo de agradar a todos. Manter a dignidade e o respeito por si mesmo é uma das chaves. Erro 5. Se preocupar excessivamente com o que os outros pensam. O medo da opinião alheia pode nos levar a agir de forma submissa, ou até mesmo mudar quem somos para agradar os outros. Muitas vezes, tememos ser desrespeitados porque nos preocupamos demais com a imagem que projetamos. Os estoicos defendem a ideia de que devemos ser indiferentes à opinião dos outros,
desde que nossa ação esteja alinhada com nossos valores e com a virtude. Não seja a marionete que se movimenta de acordo com a manipulação da mão do ventríloco. Tenha controle sobre sua própria vida. Como diz Marco Aurélio, você tem poder sobre o que pensa e faz, não sobre o que os outros pensam de você. A chave aqui é autoconsciência e viver de acordo com os próprios princípios, sem depender da validação externa. Erro 6. Tentar mudar a outra pessoa ou a situação. Quando alguém nos desrespeita, muitas vezes tentamos mudar a pessoa ou a situação, como se pudéssemos forçar o outro a ver nosso ponto de vista ou se desculpar. Isso pode gerar mais frustração e nos deixar ainda mais irritados. Os estoicos nos ensinam que não podemos controlar os outros, apenas nossas próprias reações. Seria como querer mudar o curso de um rio ou parar a chuva num dia de tempestade. São coisas que vão além de nossas forças e controle, e é por isso que pode gerar frustração. Como diz Epicteto, não nos perturbemos com as ações dos outros, mas com a nossa própria reação a elas. Em vez de tentar mudar a pessoa que te desrespeitou, a filosofia estoica nos guia a mudar a nossa percepção da situação. Em vez de querer que os outros mudem, foque no que está sob seu controle, a forma como você reage. Erro 7. Focar apenas na reação, sem refletir sobre o que gerou o desrespeito. É comum reagir rapidamente a um desrespeito, sem parar para pensar o que pode ter levado a outra pessoa a agir daquela forma. Talvez ela esteja passando por algo difícil, ou tenha um comportamento impulsivo. Os estoicos acreditam que a reflexão profunda sobre o comportamento dos outros pode nos ajudar a entender a situação com mais clareza. Marco Aurélio, em suas meditações, nos lembra que as ações dos outros podem ser motivadas por fatores além do que vemos. Ele sugere: quando alguém te desrespeita, pergunte a si mesmo: o que esta pessoa está vivendo que a fez agir assim? Esta reflexão nos ajuda a reagir de forma mais empática e menos impulsiva. Não raro, pessoas frustradas e desiludidas da vida, às vezes falam sem pensar, o que acabam ofendendo os outros. Erro 8. Procurar aprovação externa. Ao sermos desrespeitados, muitas vezes buscamos a validação de outros, como um náufrago que tenta se agarrar a qualquer pedaço de madeira para não afundar. A busca incessante pela aprovação externa faz com que nossa paz de espírito dependa de algo além do nosso controle. Epicteto, com sua sabedoria, nos ensina que a verdadeira liberdade vem de dentro. O caminho estoico é o de buscar a aprovação de nossa própria consciência e não das multidões. A liberdade é encontrada quando nos desapegamos da necessidade de sermos aceitos. Ao mantermos a integridade de nossos princípios e agirmos com base no que é certo, sem nos preocupar com a reação externa, o desrespeito perde seu impacto. Como um sábio que segue seu caminho sem olhar para trás, a paz está em fazer o que é virtuoso, independentemente do que os outros pensam. Erro 9. Esquecer o controle que temos sobre nossas respostas. Quando somos desrespeitados, é fácil cair na armadilha de acreditar que o mundo está contra nós e que não temos poder sobre a situação. Isso é como um navio à deriva, sendo levado pela tempestade. Mas Marco Aurélio nos ensina que, embora não possamos controlar as ondas do mar, sempre podemos controlar o rumo do barco. O erro é achar que não temos controle sobre nossa reação, quando, na verdade, nossa maior força está justamente aí. O caminho estoico é o de entender que o desrespeito é apenas um estímulo externo e que nossa resposta a ele é o que define nossa paz interior. Assim, como um jardineiro que cuida da terra, podemos escolher cultivar respostas de sabedoria, em vez de reações impulsivas. Ao manter o controle sobre nossas emoções, o desrespeito perde o poder de nos desestabilizar. Erro 10. Permitir que o desrespeito defina nosso valor. Diante ao desrespeito, é fácil cair na armadilha de começar a questionar nosso próprio valor. O insulto de alguém pode parecer uma marca em nossa identidade,
como se a opinião externa fosse um espelho definitivo de quem somos. Mas os estoicos, como Epicteto, nos ensinam que nosso valor não é determinado pelo que os outros pensam ou dizem. Nosso valor está em nossa virtude, na maneira como escolhemos viver, não no julgamento de quem nos cerca. O caminho estoico é o de manter nossa integridade e confiança interna, mesmo diante da crítica. Ao invés de permitir que o desrespeito nos faça duvidar de nós mesmos, devemos olhar para dentro e lembrar que somos os mestres de nossas próprias ações. Como uma árvore firme, que não se abala com o vento, devemos permanecer sólidos em nossa essência, sabendo que o que realmente importa é como nos conduzimos, e não o que os outros pensam. Agora que discutimos os 10 erros mais comuns ao lidar com o desrespeito, e como os estoicos nos oferecem maneiras de transformá-los em oportunidades de crescimento, fica claro que a chave está no autocontrole, reflexão e empatia. Agora, eu gostaria de saber de você, qual dessas lições estoicas você vai aplicar na sua vida? Já passou por uma situação de desrespeito que poderia ter sido tratada de uma forma mais estoica? Deixe seu comentário aqui embaixo, e se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar com quem você acha que também vai se beneficiar dessas dicas. Obrigado por ter assistido até aqui. Sua jornada rumo à sabedoria estoica está apenas começando. E temos mais vídeos na tela que vão te ajudar a aprofundar ainda mais nesse conhecimento. Não perca! Clique para continuar aprendendo e aplicando a filosofia estoica no seu dia a dia. Até o próximo vídeo.